Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Ontem tivemos um culto abençoado aqui na igreja, a igreja repleta, lotada, no culto da noite. Temos também um culto de manhã às 9 horas e na quarta-feira às 20 horas vem estar conosco na Doutor Camargo 4555 aqui no centro de Umuarama, Igreja Casa na Rocha. Desde já também dá um like aí, né? Aperta aí no sininho e siga o nosso canal, não esqueça de seguir o nosso canal em nome de Jesus aqui no YouTube, tá? PR Giovanni é o nome do nosso canal que visa edificar e abençoar a sua vida. E vamos que vamos, nós estamos no nosso estudo sobre 1 Timóteo, já estamos, amados, no quarto capítulo, 1 Timóteo 4, 1. Então vamos aprender com a palavra de Deus, princípios espirituais, ensinamentos preciosos que nós podemos aplicar, né, discernir, ao mesmo tempo crescer em graça e conhecimento diante de Deus. Desde já, pega esse link aqui, vai compartilhando esse vídeo através das suas redes sociais, para que o máximo de pessoas possíveis possam ouvir essa palavra e ser tocado pelo Senhor de forma toda especial. Sou o pastor Giovanni Luiz Zimmermann Júnior e estamos aqui para servir os irmãos, trazendo essa palavra do coração de Deus para os nossos corações. Mas o que Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1? O texto sagrado nos diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Olha só que coisa forte o que Paulo está exortando, alertando a igreja que estava sob os cuidados de Timóteo, mas a todas as igrejas, porque essas cartas pastorais, e principalmente do apóstolo Paulo, transitavam nas diferentes igrejas para que todas as igrejas fossem crescendo no conhecimento de Deus e na doutrina apostólica. Então Paulo está dizendo, olha, tomem cuidado, nos últimos dias, e nós cremos que estamos vivendo esses últimos dias, já havia na época de Paulo, muito mais nos dias de hoje que se aproximam da volta de Jesus. Nós tivemos um podcast no sábado, onde falamos sobre a operação do erro e a volta de Jesus. Você pode encontrar aqui no nosso canal um podcast tremendo que eu fiz com o Marco Aurélio, pastor Marco Aurélio e o pastor Giovanni, e ele está falando isso aqui de novo, né? Inclusive eu fiz uma menção desse versículo nesse podcast. Nos últimos dias, ou seja, no tempo próximo a volta de Jesus, que é considerado da última colheita, os últimos dias, os tempos próximos ao final de todo o perfil profético relatado pela palavra de Deus, né? Próximo dali da tribulação, do arrebatamento da igreja, nos últimos dias alguns apostatarão da fé. Olha só, o que é apostar? É o abandono da fé. E como nós vemos nos dias de hoje, pessoas que estão abandonando a fé. Ou porque caíram, né, nos prazeres efêmeros, nas coisas transitórias desse mundo, dinheiro, riquezas, famas, poder, ostentação, imoralidade sexual, pecados de toda sorte, acabaram se envolvendo com as coisas desse mundo e por causa da sujeira, do pecado, da corrupção, acabaram abandonando a Deus, a fé, ao corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Hoje nós vemos um grupo gigantesco de pessoas desigrejadas, frustradas, decepcionadas, às vezes até por motivos fúteis e banais. Algumas sim, houve erros, houve falhas, houve feridas, né? Houve situações grotescas dentro do contexto das igrejas e toda igreja tem defeito, toda igreja é formada de pecadores, né? Existem líderes bons, líderes ruins, e infelizmente sempre haverá esse tipo de situação no corpo de Cristo. E não é porque falharam com você, feriram você, frustraram você, que você vai abandonar o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus. Nós não estamos falando de denominação, nós não estamos falando de religião A, B, C ou D, ou igreja A, B, C ou D. Existem igrejas boas, igrejas ruins, igrejas saudáveis, igrejas com doutrina de demônios, está dizendo aqui. São espíritos enganadores que tomariam não só as ovelhas, mas também líderes iníquos, mestres corrompidos, pessoas que ensinariam doutrinas de demônios. E o que são as doutrinas de demônios? São as heresias.
ensinamentos contrários à palavra de Deus, ensinamentos influenciados pelo humanismo, pela psicologia moderna, contrária à palavra de Deus. É claro que na psicologia tem um lado bom, um lado ruim, tem um lado que se encasa como uma ferramenta juntamente com o cristianismo para ajudar as pessoas, mas existe um outro lado pernicioso, assim como a filosofia. Existe a filosofia cristã, filosofia medieval, filosofia patriarcal, que é uma bênção. Está falando de Deus, está dialogando sobre a vida, sobre a ética cristã, sobre o Criador, a criatura, questões existenciais, não tem problema nenhum. Mas, às vezes, você vê que existem filosofias vãs, que a Bíblia chama, filosofias perniciosas, pensamentos e ensinamentos de demônios, que por detrás existem espíritos enganadores. Olha só, pela hipocrisia de homens, no versículo 2, que falam mentiras, são mentirosos, são enganadores, são pessoas dissimuladas, são pessoas falseadas, tendo cauterizado a sua própria consciência, ou seja, eles sabem que estão errados, a sua consciência os avisa, mas a sua consciência está cauterizada. Cauterizada é como se estivesse inibida, bloqueada, né, ali, enganada, lesada e assim por diante. Tem muita gente que sabe que está errado e continua no erro, continua na falha. Isso é o que é consciência cauterizada. Já não escutam mais a voz da consciência, e a consciência, dentro da teologia bíblica, é a lei moral de Deus inscrita nos nossos corações. É a nossa percepção entre o certo e o errado, entre o que é de Deus e o que não é, entre o pecado, que é o errar o alvo, uma iniquidade, quebrar uma lei de Deus ou não. Aquilo que agrada a Deus é aquilo que desagrada, aquilo que a palavra de Deus diz, que é a vontade de Deus para nós, e aquilo que não é. E muita gente não está escutando a voz da sua consciência, não tem uma boa consciência diante de Deus. Como é que está a tua consciência diante de Deus? Como é que você tem lidado com pecados, erros e falhas na sua vida? Você entende o pecado como algo normal, natural na sua vida? Você continua fazendo, pintando, bordando, fazendo coisas erradas, não temendo a Deus, não abandonando práticas que do ponto de vista da palavra de Deus estão erradas, equivocadas, precisam ser abandonadas da nossa vida, a fim de que possamos viver a vida piedosa, consagrada, dedicada, santificada diante do Senhor? Ou você está, se deixando levar por essa consciência cauterizada, uma consciência que você já não escuta mais e por isso tem vivido uma vida errada, sofrendo tristezas, angústias, as agrúrias ali, culpa, remorso. E remorso é isso, é uma tristeza profunda e uma não predisposição a mudar. O arrependimento é uma tristeza profunda que me leva à mudança de vida, transformação pessoal, a dizer não ao pecado, ao erro e à falha moral e espiritual. Mas o remorso é quando você se sente triste, sabe que errou, sabe que está errado e continua errando sem se predispor a mudar de comportamento, de transformar atitudes, palavras e ações equivocadas. Então a Bíblia está dizendo, homens hipócritas, e a palavra hipócrita são os atores da tragédia grega que usavam máscaras, são os mascarados, os falseados, os atores, aqueles que vivem uma vida dupla, falsa, hipócrita. Hipócrita é isso, é uma pessoa que está atuando, e tem muita gente atuando nos meios religiosos. Sim, existem hipócritas, pessoas com a vida falsa na igreja são lindos e maravilhosos, mas fora delas fazem coisas horrendas que afetam a sua alma, que estão destruindo, corrompendo e afetando a sua alma e conduzindo eles, se não se arrependerem, a um caminho de morte e de condenação eterna. Então, irmão, o tempo de mudança é hoje, não dá para deixar para mudar amanhã, porque às vezes Jesus pode voltar hoje à noite. Às vezes você pode morrer logo em seguida. Não estou fazendo a teoria do caos, nem a tragédia assim, mas a vida nos ensina isso. Não sabemos o dia do Senhor, quando ele voltará. Jesus pode voltar a qualquer momento, e aqui está falando do tempo do fim, dos últimos dias. Jesus está voltando, não seja pego desapercebido, não seja pego de forma leviana, não. O tempo de conserto é hoje. Não siga
homens mentirosos, homens hipócritas, dissimulados, homens que têm a sua consciência cauterizada, nem tenha você uma consciência inibida, bloqueada, cauterizada pelo pecado, pelo erro e pela falha. Muito menos siga doutrinas, ensinamentos, vãs filosofias de demônios, e muito menos ouça espíritos enganadores, e muito menos apostate da fé. Abandone a fé cristã, abandone o teu Senhor e Salvador, Jesus de Nazaré. Então são os 2 primeiros versículos de 1 Timóteo 4, que nós temos que, na verdade, é um alerta de Deus para os cristãos. É uma exortação do apóstolo Paulo para os seus filhos na fé cuidarem, porque Jesus está voltando a qualquer momento, né? E Jesus pode voltar ou através da morte física, e aí você vai se encontrar com ele na glória, se você viveu a vida conforme nos ensina a palavra de Deus, ou então você vai para o inferno se você tem vivido uma vida totalmente equivocada, não se arrepende, se sente triste, em remorso, culpado, mas não confessa o seu pecado, abandona e deixa aquela prática equivocada. Não abandone a sua fé, fortaleça a sua fé, cresça e desenvolva a sua fé no Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Toma cuidado, meu irmão, vigia, Jesus está voltando. Amém? Aqui debaixo tem todas as informações de como você pode contribuir no nosso ministério, se conectar conosco, vir à nossa igreja. Desde já, um grande abraço, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.